Sem querer virei lenda no trabalho, uns meses atrás, um colega me pediu pra ajudar com o computador dele. Eu não manjo muito, mas fiz umas coisas aleatórias e o problema foi resolvido. De lá pra cá, a notícia se espalhou no escritório que eu sou o cara da TI. Agora, toda vez que o computador de alguém quebra, me chamam. E o mais bizarro é que eu tô até começando a adivinhar as soluções. A galera zoa que eu sou nosso hacker. E até meu chefe uma vez falou que sem mim o departamento ia pro saco. A real é que eu secreto o Google tudo. Todo problema. Até coisas básicas, tipo como ativar o modo de segurança. Às vezes eu passo um tempão fingindo que tô trabalhando com código, mas na real só lendo post em fórum. Recentemente, um colega me falou que ia me indicar pra uma promoção interna pro departamento de TI. Eu dei risada, mas ele tava falando sério. E agora eu não sei como admitir que essa imagem toda é uma furada e uma série de buscas no Google que deram certo. A galera me considera expert de verdade, e eu tô em pânico porque, se me contratarem, vou fracassar no primeiro dia. Às vezes eu até quero fazer merda de propósito pra me livrar desse rótulo. Mas por enquanto, eu continuo no personagem e todo mundo só acredita mais e mais no meu talento. Depois desse episódio da possível promoção, minha rotina no trabalho começou a mudar sutilmente. Sempre que eu entrava no escritório, percebia olhares de expectativa, como se todos esperassem que eu tivesse uma solução mágica pronta para qualquer problema. O simples barulho de um computador travando já fazia as cabeças se virarem em minha direção. Era como se eu tivesse me tornado o amuleto tecnológico da equipe, uma espécie de guardião digital. No início, confesso que a atenção massageava meu ego. Eu que sempre me considerei uma pessoa discreta, de repente era visto como um pilar indispensável. Mas conforme os dias passavam, a pressão para manter essa farsa crescia. Cada obrigado você salvou o dia vinha acompanhado de uma pontada de ansiedade. Eu sabia que no fundo, minha expertise não passava de habilidade em digitar perguntas no Google e filtrar respostas em tempo recorde. Para lidar com isso, comecei a me preparar de formas inusitadas. Passei a assistir tutoriais de manutenção de computadores durante as noites. Li artigos sobre redes, antivírus, até mesmo sobre programação básica. Aos poucos, sem perceber, fui adquirindo um conhecimento real. O que antes era apenas um teatro, começou a se transformar em aprendizado genuíno. Eu já conseguia identificar alguns erros sem precisar pesquisar. O paradoxo era engraçado. Quanto mais eu fingia, mais eu aprendia de verdade. Mas o medo de ser desmascarado nunca sumia. Toda vez que meu chefe mencionava a ideia de me recomendar para a vaga na TI, meu estômago revirava. Eu me imaginava no primeiro dia nesse novo cargo, encarando problemas complexos, sem um tutorial salvador para consultar em poucos minutos. Será que eu conseguiria manter a farsa? Ou quem sabe talvez eu não precisasse mais fingir tanto, afinal de contas, estava realmente aprendendo. Certa manhã, um incidente inesperado testou meus limites. O servidor interno da empresa caiu, interrompendo o acesso a documentos e sistemas críticos. A equipe entrou em pânico. O olhar coletivo recaiu sobre mim, como se eu fosse o único capaz de resolver. Meu coração disparou. Eu nunca havia lidado com algo tão sério. Senti as mãos suarem enquanto fingia calma. Pedi alguns minutos. Entrei em uma sala de reunião vazia e, com o celular em mãos, comecei a pesquisar freneticamente. Como reiniciar servidor local, erros comuns em rede corporativa, cada resultado parecia mais complexo que o anterior. Nesse momento, algo dentro de mim despertou. Em vez de surtar, respirei fundo e tentei entender a situação com base no que já havia aprendido. Analisei as luzes do roteador, chequei conexões físicas, revisei as etapas básicas que vira em vídeos. Após alguns ajustes simples, a rede voltou a funcionar. O alívio no escritório foi imediato. Me aplaudiram de pé. Eu, incrédulo, percebi que não tinha apenas dado sorte. Eu havia de fato resolvido o problema. Essa vitória inesperada trouxe uma nova camada de conflito interno. Por um lado, meu medo de ser desmascarado diminuiu. Por outro, a lenda só crescia. Colegas começaram a trazer computadores pessoais para eu dar uma olhada. Amigos de outros departamentos pediam dicas. Até familiares começaram a me ligar, pedindo ajuda com problemas de tecnologia. Eu que nunca quis ser o gênio da TI, agora estava cada vez mais imerso nesse papel. E curiosamente, comecei a gostar. O ato de pesquisar, testar e consertar virou um desafio viciante. Cada problema resolvido era um pequeno triunfo. Passei a frequentar fóruns especializados, não apenas por necessidade, mas por prazer. Estava me tornando, sem querer, aquilo que todos acreditavam que eu já era. Enquanto isso, a proposta oficial para o cargo de TI se aproximava ou arrancou uma entrevista informal para avaliar minhas habilidades. Essa seria a prova de fogo. Eu precisava decidir se continuaria fingindo ou se admitiria que grande parte do meu conhecimento vinha de tutoriais e noites insones de aprendizado improvisado. A noite anterior à entrevista foi uma mistura de nervosismo e reflexão. Pensei em todas as vezes que tinha me subestimado, em como a necessidade me fez aprender. Talvez eu não fosse um especialista, mas não era mais um completo leigo. O que eu havia conquistado, mesmo que por acaso, era real. E de certa forma, aquela lenda tinha me transformado. No dia seguinte, entrei na sala de reunião para a conversa com o gerente de TI. Ele começou perguntando sobre minhas experiências, os problemas que já havia resolvido, as ferramentas que conhecia. Para minha surpresa, consegui responder com segurança, citando situações concretas e técnicas que aprendi na prática. Quanto mais falava, mais percebia que não estava mentindo. Eu realmente dominava aqueles assuntos. Depois daquela entrevista com o gerente de TI, algo dentro de mim mudou de forma definitiva. Eu saí da sala sentindo uma estranha mistura de orgulho e alívio. Não era mais apenas um impostor que um dia apertou alguns botões no computador de um colega. Eu tinha me tornado alguém que realmente sabia o que estava fazendo, ainda que o caminho até ali tivesse sido um acidente completo. Mas, claro, o rótulo de lenda só ficou mais pesado. As semanas seguintes foram uma avalanche de novas responsabilidades. Mesmo sem uma promoção oficial imediata, passei a ser chamado para reuniões estratégicas, discutindo planos de modernização dos sistemas, sugerindo melhorias na infraestrutura de rede, e até participando de conversas sobre segurança da informação. Tudo isso ainda me deixava nervoso, mas cada tarefa cumprida me dava uma nova dose de confiança. Eu lia relatórios, pesquisava casos parecidos, e, aos poucos, construía um conhecimento prático que nem eu acreditava ser capaz de acumular. Em casa,
minha vida também mudou. Passei a passar as noites mergulhado em cursos online, documentações e fóruns. Descobri um prazer inesperado em entender como cada componente de um computador funcionava, como os pacotes de dados trafegavam pela rede, como vulnerabilidades eram exploradas e corrigidas. Minha busca por respostas não era mais apenas um truque para manter a farsa. Era uma fome genuína por saber, e curiosamente isso me aproximou de outras pessoas. Comecei a frequentar encontros de tecnologia na cidade. Conheci profissionais experientes que compartilhavam histórias de erros e aprendizados. Percebi que ninguém começa sabendo tudo. Todos, em algum momento, foram apenas curiosos em busca de soluções. No trabalho, uma nova reviravolta aconteceu quando um problema de segurança abalou a empresa. Um ataque de phishing havia comprometido as senhas de vários funcionários, e o departamento de TI entrou em alerta máximo. Mais uma vez, os olhares se voltaram para mim. Eu poderia ter fugido, dito que não era da minha alçada, mas escolhi ficar. Participei da investigação, ajudei a rastrear os e-mails suspeitos. Colaborei com a equipe para orientar os colegas sobre como proteger suas contas. A sensação de fazer parte de algo maior, de realmente proteger a empresa, foi inesquecível. E para minha surpresa, minha contribuição foi elogiada publicamente em uma reunião geral. O gerente de TI disse que minha iniciativa havia sido fundamental para minimizar os danos. Com o tempo, comecei a receber mensagens de colegas fora do expediente, pedindo conselhos não só sobre problemas técnicos, mas sobre a carreira. Gente que queria migrar para a área de tecnologia me via como inspiração, como prova de que era possível aprender do zero. Isso me fez refletir sobre como minha trajetória, que começou com um simples ato de improviso, podia agora motivar outras pessoas. A ideia de dar palestras ou criar conteúdos educativos começou a rondar minha mente. Quem sabe eu poderia compartilhar não só dicas de tecnologia, mas também a mensagem de que curiosidade e coragem para tentar são as chaves para qualquer mudança. Mas nem tudo era simples. A pressão para corresponder às expectativas continuava, e havia dias em que eu sentia o peso de ser visto como alguém que tinha todas as respostas. Numa dessas ocasiões, um sistema crítico da empresa apresentou um problema complexo que nem os técnicos mais experientes conseguiram resolver rapidamente. Todos esperavam que eu tivesse uma solução, senti um frio na barriga, mas em vez de entrar em pânico, decidi ser honesto. Disse que precisávamos de tempo e que seria melhor reunir mais informações antes de agir. Para minha surpresa, a equipe respeitou minha posição. Aprendi então que ser um profissional de verdade não é ter todas as respostas de imediato, e sim saber como conduzir o processo para encontrá-las. Essa postura mais madura me levou a outro nível de reconhecimento. Quando a promoção para o departamento de TI finalmente veio, meses depois, eu a aceitei sem hesitar. Já não era o impostor que um dia temeu ser desmascarado. Eu havia de fato me transformado no especialista que todos acreditavam que eu era. A transição foi natural, quase inevitável. O trabalho se tornou mais desafiador, mas também mais gratificante. Cada novo projeto era uma oportunidade de aprendizado, e cada obstáculo, uma prova de que o caminho que escolhi, ou que, de certa forma, me escolheu, fazia sentido. Curiosamente, e mesmo com todo o sucesso, continuei cultivando a mesma humildade que me guiou desde o início. Nunca escondi de novos colegas que aprendi muito pesquisando na internet, lendo fóruns, errando e tentando de novo. Pelo contrário, passei a incentivar esse método, mostrando que não há vergonha nenhuma em buscar conhecimento, independentemente da forma. Essa transparência criou um ambiente mais colaborativo na equipe, onde todos se sentiam à vontade para admitir dúvidas e pedir ajuda. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela primeira vez em que salvei o computador do colega foi um ponto de virada inesperado. O que começou como uma coincidência se transformou em vocação. E, embora eu ainda ria quando me chamam de lenda, entendo que a verdadeira lenda não é a de alguém que nasceu sabendo tudo, mas a de quem teve coragem de aprender, mesmo quando tudo começou por acaso. Mas a história não parou por aí. Com um novo cargo, vieram novos desafios, e com eles, a oportunidade de impactar não apenas minha empresa, mas também a comunidade ao meu redor. Comecei a organizar workshops gratuitos para jovens interessados em tecnologia. Em cada encontro, eu contava minha trajetória menos, desde o dia em que fingi ser um gênio da TI, até o momento em que realmente me tornei um. Os olhos brilhantes dos participantes me lembravam do meu próprio início, da insegurança que senti, da sensação de ser um impostor. E eu dizia a todos, a diferença entre quem sabe e quem não sabe é apenas a persistência em continuar buscando respostas. Esses workshops cresceram em poucos meses, já reuniam dezenas de pessoas, e convites para palestrar em eventos maiores começaram a chegar. Meu nome, que antes era apenas uma piada interna no escritório, agora era mencionado em círculos de tecnologia e educação. Fui convidado para podcasts, participei de painéis de discussão e comecei a escrever artigos sobre aprendizado autodidata. Cada passo era mais uma confirmação de que aquele acaso havia se transformado em propósito. Ainda assim, continuo me lembrando das noites em claro, dos momentos de dúvida e dos medos que senti. Eles são parte da minha história e me mantêm com os pés no chão. Afinal, sei que o conhecimento é infinito e que sempre haverá algo novo para aprender. E é exatamente essa consciência que mantém a chama da curiosidade acesa dentro de mim, me impulsionando a ir além, a explorar novos horizontes, a nunca me acomodar. E assim, sigo minha jornada, não mais como a lenda acidental de um escritório, mas como alguém que abraçou a oportunidade de aprender e transformar a própria vida, um problema de cada vez, com o tempo. O prestígio que eu havia conquistado dentro e fora da empresa começou a alcançar patamares que eu nunca imaginei. As palestras e workshops cresceram tanto que em pouco tempo eu era convidado para conferências nacionais de tecnologia. Meu nome passou a circular em artigos e entrevistas. E a fama de autodidata, que começou como um mal-entendido no escritório, agora era uma marca reconhecida. Era gratificante, mas também inquietante. Eu sentia que estava sempre em um jogo de equilíbrio, entre a humildade de quem começou com buscas no Google e a pressão de corresponder a expectativas cada vez mais altas. Foi então que surgiu um projeto grandioso, que prometia ser o ápice da minha trajetória. A empresa decidiu migrar toda a sua infraestrutura para uma nova plataforma em nuvem, um movimento ousado e arriscado, que envolvia dados sensíveis de clientes
e operações críticas. O gerente de TI me chamou para uma reunião reservada. Ele queria que eu liderasse a equipe responsável por essa transição. Não apenas participar, mas comandar. A proposta caiu sobre mim como um raio. Eu, que alguns anos atrás não sabia nem o que era um servidor dedicado, agora seria o capitão de um dos projetos mais ambiciosos da história da empresa. Aceitei, mas a responsabilidade pesou imediatamente. Nos primeiros dias, mergulhei em planejamentos, cronogramas e diagramas complexos. As noites se tornaram maratonas de estudo, revisando cada detalhe da arquitetura em nuvem, estratégias de segurança e planos de contingência. Mesmo com a equipe altamente qualificada ao meu lado, eu sentia o peso de cada decisão. Qualquer erro poderia custar milhões à empresa e, mais do que isso, arranhar a confiança que todos depositavam em mim. Quando a data da migração chegou, o clima no escritório era de tensão absoluta. Era como se o prédio inteiro prendesse a respiração. Eu me vi diante de uma parede de monitores exibindo gráficos, logs e alertas. Cada clique meu parecia ecoar pelo espaço silencioso. Começamos a migração ao entardecer, para minimizar o impacto nos clientes. Nas primeiras horas aí, tudo correu dentro do esperado, e a equipe começou a relaxar. Mas então, por volta da meia-noite, um alerta crítico surgiu na tela. Um dos bancos de dados centrais não estava sendo replicado corretamente. Em minutos, sistemas começaram a apresentar instabilidades. O pânico se espalhou. Telefones tocavam, notificações explodiam, e eu sentia o olhar de todos se fixando em mim, buscando uma direção. Meu coração disparou, as mãos suaram. Era o momento em que qualquer impostor seria revelado. Respirei fundo, lembrando de todas as madrugadas de aprendizado, dos pequenos desafios superados, das vezes em que achei que não daria conta, e mesmo assim, consegui. Olhei para a equipe e, com a voz mais firme que consegui, comecei a distribuir tarefas. Isolar os nós problemáticos, checar permissões, revisar logs de replicação. Enquanto todos trabalhavam, abri meu próprio terminal e iniciei uma investigação minuciosa. Era um problema de compatibilidade entre versões do software de banco de dados e a camada de replicação em nuvem, algo que eu havia lido, por acaso, em um fórum obscuro semanas antes. Ajustei parâmetros, reiniciei serviços, reconfigurei as rotas de dados. Cada comando era um risco calculado. Por um momento, o tempo pareceu suspenso. Então, uma luz verde surgiu no painel de monitoramento. A replicação foi restabelecida. Um a um, os sistemas voltaram a operar normalmente. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um coro de suspiros, e em seguida, por aplausos. A equipe, exausta, olhava para mim como se tivesse presenciado um milagre. Eu não sabia se ria ou chorava. Por dentro, um turbilhão de emoções. Medo, alívio e uma estranha euforia. Eu tinha enfrentado o maior desafio da minha vida profissional e saído vitorioso. Na manhã seguinte, a notícia do sucesso da migração se espalhou não apenas pela empresa, mas por parceiros e clientes. E, para minha surpresa, jornais de tecnologia publicaram matérias destacando o feito, mencionando meu nome como líder da operação. O que começou como uma lenda dentro de um pequeno escritório, agora se tornava um reconhecimento público em grande escala. Mas mais do que a fama, o que mais me marcou foi a compreensão que veio depois. Todo o meu caminho, desde as primeiras pesquisas apavoradas no Google, até a liderança de um projeto crítico. Tinha sido construído passo a passo, problema por problema, tentativa após tentativa. Não havia mais farsa, eu não era apenas o cara da TI, por acaso. Eu havia me tornado, de fato, um profissional que merecia esse título. Mesmo assim, não deixei que o sucesso subisse a cabeça. Continuei ministrando workshops, incentivando novos talentos e reforçando a mensagem que me guiou desde o início. Ninguém precisa nascer sabendo. O verdadeiro conhecimento vem da coragem de começar, da curiosidade de buscar e da persistência em não desistir quando tudo parece impossível. Esse projeto se tornou o clímax da minha jornada, um marco que uniu todas as peças da minha história. Hoje, quando alguém me chama de lenda, eu sorrio. Não mais por ironia, mas por saber que, de fato, a lenda não é a de um hacker improvável, e sim a de alguém que acreditou que podia aprender. E aprendeu. Após o sucesso estrondoso da migração, uma nova fase começou a se desenhar diante de mim. As semanas seguintes foram um turbilhão de convites, parcerias e oportunidades que pareciam brotar de todos os lados. Startups queriam que eu atuasse como consultor, universidades me chamavam para palestrar, e grandes empresas de tecnologia passaram a me cortejar com propostas de cargos que eu nunca teria sonhado alguns anos antes. No início, tudo parecia um sonho. Cada e-mail que chegava com uma nova proposta era uma prova viva de que minha história, que começou com buscas no Google e improvisos, tinha se transformado em algo grandioso. Mas ao mesmo tempo eu sentia que uma nova prova de fogo se aproximava. A visibilidade que eu conquistara trazia não apenas admiração, mas também olhares críticos. Alguns profissionais experientes começaram a questionar se meu crescimento meteórico era sustentável. Em fóruns de tecnologia surgiram debates acalorados. Será que ele é realmente tão bom assim? Ou apenas teve sorte? Eu li alguns desses comentários em silêncio, sentindo um frio no estômago, mas também uma centelha de determinação. Eu sabia que precisava continuar evoluindo, não para calar os críticos, mas para mim mesmo. Foi nesse contexto que recebi um convite inesperado, liderar um projeto de cibersegurança em nível nacional. Uma parceria entre diversas empresas e órgãos governamentais para criar um sistema de defesa contra ataques em larga escala. Era algo muito maior do que qualquer coisa que eu já havia enfrentado, envolvendo informações sigilosas e riscos reais para a infraestrutura digital do país. O desafio era colossal, mas o que mais me surpreendeu foi a confiança que depositaram em mim. O governo queria que eu fosse a figura de coordenação entre as equipes, conectando especialistas de diferentes áreas para criar um sistema capaz de resistir aos ataques mais sofisticados. Aceitar significava abrir mão de parte da minha rotina confortável e mergulhar em um universo de protocolos, criptografia avançada e ameaças cibernéticas de alto nível. Significava também lidar com um escrutínio público ainda maior. Depois de alguns dias de reflexão, entendi que essa era a evolução natural da minha jornada. Disse sim. Os meses seguintes foram intensos. Formamos uma equipe multidisciplinar, com engenheiros de rede, analistas de segurança, especialistas em criptografia e até ex-hackers éticos. Cada reunião
Era um mar de termos técnicos, debates acalorados e decisões que poderiam definir o futuro digital de milhares de pessoas. Eu passei a viver em um estado constante de aprendizado e adrenalina. Dormia pouco, lia relatórios intermináveis, acompanhava notícias de ataques cibernéticos no mundo todo para antecipar tendências. Durante esse período, enfrentei não apenas desafios técnicos, mas também dilemas éticos. Em um dos casos, descobrimos uma vulnerabilidade crítica em um sistema amplamente utilizado pelo setor financeiro. Corrigir o problema significava expor falhas de grandes instituições e causar um impacto imediato no mercado. A pressão para silenciar a descoberta foi enorme, com empresas tentando nos convencer a postergar a divulgação. Eu me vi em um impasse. Proteger a estabilidade econômica momentânea ou garantir a segurança a longo prazo? Depois de longas discussões com a equipe, escolhemos a transparência. A vulnerabilidade foi corrigida a tempo. E apesar da tensão inicial, a decisão rendeu elogios, pela coragem e pela integridade. Enquanto isso, minha história ganhava contornos quase míticos. Jornais e programas de televisão descreviam minha trajetória como um exemplo de superação e de como a curiosidade pode transformar uma vida. Eu recebia mensagens de jovens dizendo que minhas palestras os motivaram a entrar na área de tecnologia, que eles haviam encontrado coragem para aprender sozinhos e mudar de carreira. Essa conexão com as pessoas me alimentava, mas também me lembrava da responsabilidade que eu carregava. No auge do projeto, uma ameaça real colocou todo o nosso trabalho em xeque. Um grupo de hackers altamente sofisticado lançou um ataque coordenado contra a infraestrutura que estávamos protegendo. Era uma ofensiva sem precedentes, com múltiplas camadas de invasão, tentando derrubar sistemas críticos do país. Quando os primeiros sinais do ataque surgiram, eu estava em uma sala de monitoramento, cercado por dezenas de especialistas. As luzes de alerta piscavam em vermelho, sirenes discretas ecoavam e a tensão era palpável. As próximas horas foram um verdadeiro campo de batalha digital. Equipes inteiras se revezavam para conter cada nova brecha, e eu coordenava as ações com a voz firme, mesmo que por dentro meu coração batesse descompassado. Era como jogar xadrez em tempo real contra adversários invisíveis, que pareciam prever cada movimento nosso. Em determinado momento percebemos que o ataque era uma distração, enquanto lidávamos com múltiplas frentes. Uma infiltração silenciosa tentava acessar dados críticos de defesa nacional. Foi então que todas as peças do meu aprendizado, desde as pesquisas iniciais no Google até as madrugadas no laboratório de testes, se encaixaram. Lembrei-me de uma vulnerabilidade rara que havia estudado semanas antes. Quase por curiosidade, apliquei um bloqueio emergencial, redirecionando o tráfego e isolando os nós comprometidos. A sala inteira ficou em silêncio quando o gráfico de tentativas de invasão despencou. Havíamos contido o ataque. O alívio foi imediato, mas a magnitude do que havíamos enfrentado demorou a ser absorvida. Autoridades agradeceram pessoalmente e minha equipe foi reconhecida como Pakachev para evitar um desastre digital em escala nacional. Para mim, aquele momento não era apenas o clímax de um projeto. Era a culminação de toda a minha jornada menos de um funcionário que pesquisava no Google a líder de uma operação de defesa cibernética, que protegeu milhões de pessoas. Mesmo após essa vitória, continuei fiel às minhas raízes. Em cada palestra, em cada encontro com jovens aspirantes, eu repetia a mesma mensagem. Tudo começou com uma simples curiosidade e a coragem de não desistir diante do desconhecido, minha história. Que um dia foi uma anedota de escritório, se tornar um testemunho de que a determinação pode levar qualquer um a feitos inimagináveis. E ainda assim, sei que não cheguei ao fim. A tecnologia não para, as ameaças evoluem. E meu desejo de aprender continua inabalável. O que começou como uma lenda improvisada, agora é uma vida dedicada a crescer, ensinar e proteger. E essa é, talvez, a maior aventura de todas. Saber que a jornada nunca termina e que sempre haverá um novo desafio à espera de quem tem coragem de começar. Após toda a adrenalina da Operação Nacional de Cibersegurança, minha vida entrou em uma fase de amadurecimento profundo. A sensação de ter protegido milhões de pessoas me encheu de orgulho, mas também me fez refletir sobre o que realmente significava sucesso. As oportunidades que surgiram depois foram inúmeras. Convites para assumir cargos executivos em grandes corporações, ofertas tentadoras de investidores para abrir minha própria empresa e até a possibilidade de trabalhar em agências internacionais de tecnologia e defesa. Mas em vez de me deixar levar apenas pelo prestígio ou pelo dinheiro, percebi que o verdadeiro triunfo estava em algo mais simples: inspirar e capacitar outras pessoas a descobrirem seu próprio potencial. Eu tinha começado do zero, com uma curiosidade genuína e um pouco de improviso, e queria que outros tivessem a chance de trilhar caminhos semelhantes. Foi assim que tomei a decisão de criar meu próprio Instituto de Formação em Tecnologia e Segurança Digital. Um espaço que não fosse apenas uma escola, mas um centro de oportunidades, onde jovens de diferentes realidades pudessem aprender, experimentar e crescer. O projeto nasceu com a proposta de democratizar o acesso ao conhecimento, oferecendo cursos gratuitos, mentorias e laboratórios equipados para quem quisesse dar seus primeiros passos no universo da tecnologia. Os primeiros meses foram desafiadores, mas também gratificantes. Vi estudantes que jamais haviam tocado em um computador desenvolverem aplicativos, criarem soluções para problemas da própria comunidade e descobrirem talentos que nem imaginavam ter. Cada olhar brilhante me lembrava do meu próprio início, das madrugadas de pesquisa, das dúvidas e da persistência. Ao mesmo tempo, continuei colaborando com projetos de alto impacto, mas agora como conselheiro e mentor, não apenas como executor. A experiência de liderar equipes e enfrentar crises me deu uma perspectiva única, que compartilho com organizações do mundo inteiro. Minha voz passou a ter peso não só em conferências, mas em fóruns globais de discussão sobre ética e segurança digital. Em uma de minhas palestras mais marcantes, diante de milhares de jovens, compartilhei o que considero a essência da minha trajetória. O sucesso não é medido apenas pelos prêmios, pelos contratos ou pelo reconhecimento público. Sucesso é quando você usa o que aprendeu para abrir portas para outras pessoas. É transformar conhecimento em oportunidade, medo em coragem e dúvida em motivação. Foi então que, em uma noite silenciosa no escritório do Instituto, recebi um e-mail criptografado sem remetente identificado. O assunto era apenas uma palavra:
Origem. Dentro, um curto texto. Nada do que você viveu foi por acaso. Cada passo foi calculado. Tá pronto para saber por quem? Em seguida havia um link protegido por várias camadas de segurança. Meu coração disparou. Seria apenas uma brincadeira de mau gosto, ou havia algo mais profundo por trás da minha trajetória? Passei minutos encarando a tela, lembrando de cada coincidência, cada momento em que as peças pareciam se encaixar de forma quase perfeita. Não cliquei, pelo menos, não naquela noite. Mas desde então, a pergunta não sai da minha cabeça. E se a minha ascensão não tivesse sido apenas resultado da curiosidade e da persistência? E se alguém, em algum lugar, tivesse guiado silenciosamente cada escolha? Agora eu te pergunto, se fosse você, abriria o link para descobrir a verdade por trás da sua própria história? Ou deixaria o mistério viver para sempre?